Superman não tem chances de vencer um homem imortal e indestrutível movido a kryptonita. A história começa durante um dia diferente na cidade de Metrópolis. Todos os jornalistas estão reunidos, pois Lex convidou todos até aquele lugar para inaugurar o seu novo museu. A jornalista Lois Lane fala que, graças a esse museu, a popularidade do Lex vai aumentar muito mais. E o homem mais inteligente do mundo fala que todos esses jornalistas têm muita sorte, pois foram os primeiros a ver o que existe dentro de seu museu. Enquanto ele conversava com todo mundo, vemos que lá dentro do museu, um buraco foi aberto em uma das paredes. Clark Kent ouviu esse barulho graças à sua super audição. Depois, utilizou sua visão de raio-x e descobriu que dois homens estavam invadindo o museu para roubar peças raras. Um deles ficou com medo de um gigantesco dinossauro. E enquanto isso, do lado de fora, Lois Lane pergunta para Lex Luthor se é verdade que ele apenas está construindo esse museu para conseguir descontos nos pagamentos dos impostos de sua empresa. E o homem ficou com muita raiva dela. Quando a mulher olhou para o lado, Clark Kent já havia desaparecido. Aqueles ladrões estavam dentro do museu, prontos para roubar o maior diamante do mundo. Por sorte, o sistema de segurança do lugar é poderoso e impediu que um deles conseguisse roubar o diamante, mas o outro vai utilizar luvas de borracha para terminar o serviço. Ao mesmo tempo, Superman utilizou a entrada de um esgoto para chegar por baixo daquele museu, no mesmo lugar onde os ladrões passaram. Eles já estavam com um diamante em suas mãos e se perguntavam quanto valia aquele diamante, mas Superman chegou e falou que para esses ladrões esse diamante vale apenas 10 anos de prisão. Por algum motivo, os dois ladrões acharam que seria uma boa ideia tentar atacar o alienígena invulnerável, mas rapidamente descobriram que não tinha como vencer. Eles tentaram correr, mas Superman é rápido demais. Ele sempre aparece na frente dos ladrões e diz que conseguiria manter essa perseguição o dia inteiro, até que de repente Superman começou a passar mal. O super-herói caiu bem na frente dos ladrões, que não entenderam nada do que estava acontecendo. Um deles diz que talvez seria melhor ajudar Superman, mas o outro é muito mais inteligente e diz que eles têm que sair correndo dali imediatamente. Depois de um tempo, Superman conseguiu se arrastar e, enquanto isso, do lado de fora, Lex ordenou que seu museu fosse aberto finalmente. Mas assim que as portas se abriram, Superman saiu lá de dentro. Lois Lane correu até ele e o homem contou que dois ladrões invadiram o lugar. Eles roubaram as joias e Superman não conseguiu fazer nada. Lex mandou avisar a segurança e depois foi brigar com Superman. Ele disse que na próxima vez que o super-herói encontrar um dos museus do Lex sendo roubados, ele deverá avisar a polícia. Lois pergunta para Superman o que aconteceu, mas ele diz que não sabe e depois saiu voando dali. Vemos que Lex foi direto até sua empresa analisar as filmagens do museu. Ele descobriu quem são os dois ladrões e ordenou que sua funcionária, uma mulher chamada Mercy, eliminasse os dois. Depois disso, através das filmagens, ele viu o momento que Superman desmaiou e, ao analisar melhor o que estava acontecendo, Lex percebeu que Superman só desmaiou pois se aproximou de algumas rochas. Essa é a maior descoberta da história. Lex possui rochas que podem derrotar o homem mais forte do mundo. Vemos que Clark Kent foi até o museu observar essas rochas para tentar entender o que aconteceu no dia anterior, mas ele achou muito estranho, pois quando chegou perto das rochas, não aconteceu nada. Um homem se aproximou e falou que preferia as rochas que estavam naquele lugar antes, e Clark Kent não entendeu o que ele quis dizer com isso. O homem então explicou que ontem à noite, alguns homens que trabalham para Lex chegaram nesse lugar e mudaram aquelas rochas. As originais foram levadas para fora desse museu. Vemos que Lex estava com alguns cientistas analisando aquela rocha. Elas são pedaços de um meteoro e a composição dos materiais desses meteoros não existem na tabela periódica. Eles acreditam que esses meteoros são originários de um sistema solar alienígena e Lex está ansioso. Ele quer testar as propriedades desses meteoros com o próprio Superman. Os cientistas precisam levar esses meteoros para o escritório dele em apenas 1 hora, mas um dos cientistas fala que Lex ainda não percebeu o que realmente são essas rochas, mas Lex diz que ele está errado. Na verdade, ele sabe muito bem o que são essas rochas. São a arma que ele precisava para completamente derrotar e humilhar Superman. O cientista insiste, dizendo que essa rocha seria muito mais valiosa para a humanidade, mas Lex diz que esse cientista trabalha para ele e não deveria ter opiniões que não beneficiem a empresa. Depois que Lex foi embora, vemos Lois Lane relaxando no prédio do jornal onde ela trabalha, e Clark Kent apareceu
apareceu para conversar com ela. A mulher diz que arremessar bolinhas de papel contra uma cesta ajuda que ela relaxe nos seus tempos vagos. A mulher está intrigada com o fato de Superman não ter conseguido prender aqueles dois bandidos normais que invadiram o museu. Alguma coisa deve ter acontecido com ele, e nesse momento o celular dela começou a tocar. Era aquele cientista que trabalha para Lex Luthor. Ele tem uma informação sigilosa para passar para a jornalista. O homem está com um pedaço daquele meteoro em suas mãos e quer fornecer essas evidências para a jornalista. Depois disso, vemos que Lex e Mercy foram se encontrar com um bandido que costumava ser campeão de boxe. O homem tentou impressionar Mercy com seus músculos, mas Lex o avisou que ela não se impressiona tão facilmente. A mulher então demonstrou toda a sua habilidade, arrancando uma bolsa de pancadas com um simples chute. Depois disso, Lex pôde falar de negócios. Lex quer contratar esse homem para fazer um serviço na cidade de Metrópolis, e esse serviço precisa de alguém com a mesma experiência que ele. O homem quer saber que tipo de trabalho ele terá que fazer, mas Lex ainda não vai dizer. Ele apenas fala que esse homem é a pessoa que ele precisa. Depois disso, vemos que Clark Kent foi almoçar num restaurante. A garçonete quase caiu, mas ele conseguiu pegá-la no último instante. E nesse momento, Lois Lane apareceu. Clark Kent começou a se sentir mal. Era porque Lois Lane estava com um pedaço daquele meteoro em sua bolsa e pegou para que ele observasse. Assim que tocou naquela pedra, Clark sentiu muita dor e nem conseguiu segurá-la. Ele disse que estava apenas um pouco desengonçado naquele momento e perguntou para Lois o que é essa pedra. A mulher então contou que os laboratórios do Lex conseguiram um pedaço desse meteoro e parece que esse meteoro é capaz de sugar os poderes do Superman. Um pedaço pequeno como esse seria capaz de talvez eliminar o Superman. Clark está passando mal por causa daquela rocha, mas ela não sabe disso, afinal, ela não sabe que ele é o Superman. Lois fala que vai levar esse pedaço de meteoro para os laboratórios Star para que os cientistas possam analisar. Depois que ela vai embora, até mesmo a garçonete percebeu que Clark estava passando mal e ofereceu um remédio para ele. Enquanto isso, vemos que as autoridades políticas da cidade de Metrópolis estavam fazendo uma troca de moldes que vão produzir uma nova nota de $100. Antes que a transação fosse concluída, criminosos apareceram para roubar esse molde e as autoridades não tiveram outra escolha, entregaram a maleta com os moldes dentro. Clark Kent escutou o barulho do alarme causado pelo fogo que aqueles criminosos estavam utilizando. Esses bandidos já haviam conseguido escapar daquele prédio. Eles voaram com a ajuda de jetpacks, mas Superman apareceu para impedi-los. Um deles destruiu o helicóptero que chegou naquele prédio e Superman teve que acelerar para impedir que esse helicóptero caísse e eliminasse pessoas. O super-herói o arremessou contra o mar e depois continuou seguindo os bandidos que saíram voando. Um homem que estava observando tudo avisou ao Lex do que estava acontecendo. Os criminosos tentavam atacar Superman com lanças-chamas, mas o super-herói se aproximou do primeiro deles e explodiu o seu objeto letal. Depois o capturou e o deixou preso em um poste de bandeiras. Lex ainda está sendo informado de tudo o que acontece. Um dos bandidos conseguiu cobrir Superman com uma espécie de rede, mas o super-herói se livrou facilmente dessas redes. Depois, ele pegou uma delas e arremessou contra o criminoso. Em seguida, o deixou na presença de um policial para ser preso. Agora só falta um dos bandidos. Ele está segurando a mala com os moldes e foi até um lugar marcado pelo próprio Lex Luthor. Era um prédio em construção. Lex fala que ele tem que se lembrar do que eles combinaram de fazer. Tudo está sendo filmado por câmeras de segurança. Quando Superman chegou, o homem resolveu se entregar e Lex estava observando tudo isso através dos monitores. O bandido disse que iria entregar a maleta com os moldes, tudo para fazer Superman se aproximar, pois ali no alto estava presa uma grande quantidade daquele meteoro. Quando Superman se aproximou, ele começou a passar mal. E aquele homem se aproveitou disso para bater no Superman. Como se trata de um antigo campeão de boxe, o homem conseguiu acertar Superman com diversos golpes, mas enquanto acertava essas pancadas, Superman foi se afastando do meteoro. O bandido deixou a soberba subir pela cabeça e Superman recuperou partes de sua força e conseguiu arremessar o homem para fora do prédio. Os dois caíram num rio que passava lá embaixo. Lex ficou muito irritado e Mercy aproveitou para recuperar aquele
daquele meteoro. Quando Superman saiu do rio, um marinheiro se aproximou e disse que ele não parece estar se sentindo muito bem. Depois disso, vemos que Lex mandou seus funcionários vigiarem a entrada dos laboratórios Star. Ele quer saber quem entra e quem sai desses laboratórios. Um de seus espiões contou que o cientista Dr. Hamilton conseguiu um pedaço do meteoro. Isso quer dizer que um de seus funcionários foi quem forneceu esse pedaço e Lex quer descobrir qual desses funcionários fez isso. Mercy falou que vai descobrir e nesse momento Superman apareceu. Lex foi conversar com o super-herói e diz que está feliz por ele ter aparecido. O homem tem uma oferta a fazer para Superman. Ele diz que enquanto tiver a rocha em suas mãos, Superman não pode pará-lo, mas saber que Superman nunca vai desistir é algo que o incomoda. Então, a oferta é a seguinte: Superman tem que deixar Lex e todas as suas operações em paz, e assim ele vai trancar sua rocha em um lugar seguro para que Superman não seja incomodado também. Mas Superman fala que não aceita ofertas de criminosos e Lex diz que controla todas as coisas nessa cidade. A cooperação de Superman não é realmente necessária. Essa oferta foi apenas uma cortesia. Superman diz que Lex nunca irá conseguir controlá-lo e depois foi embora dali. Segundo Lex, já que não pode controlá-lo, vai ter que destruí-lo. Vemos que um dos funcionários do Lex observou quando a jornalista Lois Lane chegou aos laboratórios Star. Ela estava junto com o Dr. Hamilton enquanto ele fazia todos os testes que precisava fazer com um pedaço daquele meteoro. Ao final desses testes, o homem estava impressionado e disse que com certeza sua teoria estava correta. Superman apareceu bem nesse momento para perguntar que teoria é essa, e o Dr. Hamilton contou que o corpo do Superman tem algo em comum com aquele pedaço de meteoro. Os dois vieram do mesmo planeta chamado Krypton, e o cientista chamou esse pedaço de meteoro de Kryptonita. A radiação emitida por esse pedaço de meteoro pode ter sido criada no momento que a explosão destruiu o planeta natal do Superman. A parte importante dessas informações é que existe um material no planeta Terra capaz de conter essa radiação, e esse material é o chumbo. O doutor colocou um pedaço do meteoro dentro de uma caixinha de chumbo e mostrou para Superman que ele nem consegue sentir os efeitos do meteoro por causa disso. Nesse momento, Lois Lane recebeu uma ligação. Era aquele cientista que trabalha para Lex Luthor. Ele disse que os laboratórios estão desenvolvendo uma versão sintética daquela rocha verde e ela precisa informar isso a Superman imediatamente. O cientista então marcou um encontro com a jornalista no museu. Ele vai desativar todo o sistema de segurança e ela poderá entrar com facilidade. Quando desligou essa ligação, vemos que Lex Luthor estava obrigando o cientista a dizer tudo o que ele falou. Como já sabe que Superman estava presente no momento que Lois Lane recebeu aquela ligação, Lex tem certeza que ele vai aparecer no museu também. Agora, infelizmente para o professor, Lex pediu para que Mercy o levasse para casa. Isso significa que ela vai destruí-lo. Nesse momento, vemos que Superman chegou com a Lois lá no museu. Ele utilizou sua visão de raio-x e descobriu que não tinha nenhuma armadilha. Os dois entraram naquele lugar e tiveram uma terrível surpresa. Lex construiu um dinossauro robótico que estava com um pedaço de kryptonita. Depois disso, Lex fez todas as entradas e saídas do museu serem fechadas com portas de aço. Superman pediu para que Lois tirasse aquele pedaço de kryptonita dali, mas ela não conseguiu por causa do dinossauro. Ele está sendo controlado por Lex Luthor à distância por controle remoto. Lois está desesperada. Se ela tivesse um pouco de chumbo, poderia ajudar Superman. Nesse momento, o próprio super-herói se lembrou de sua última visita ao museu. Uma mulher que era guia desse museu contou que aquele cálice era feito por chumbo e foi o responsável por envenenar muitas pessoas de uma civilização antiga. Agora Superman já sabe, precisa colocar a kryptonita dentro daquele cálice, mas ele está sendo atacado pelo dinossauro e pediu para que Lois Lane fizesse isso. Ela tentou pegar o cálice, mas não conseguiu por causa do sistema de segurança. O dinossauro então tentou atacá-la. A mulher caiu no chão e vai ser devorada. Superman não consegue se mexer direito por causa da kryptonita. O dinossauro está cada vez mais perto, mas enquanto tentava fugir, Lois acabou encontrando o meteoro sem querer. Utilizando suas habilidades de basquetebol que ela adquiriu arremessando bolinhas de papel contra a lixeira, Lois conseguiu driblar o dinossauro e depois arremessou o pedaço de kryptonita direto dentro daquele cálice. Graças a isso, Superman recuperou suas forças, salvou a jornalista, depois foi atacado pelo dinossauro, mas conseguiu se recuperar, arremessou ossos de um outro dinossauro contra aquele dinossauro robótico e depois destruiu sua cabeça com as próprias mãos. O dinossauro foi completamente destruído e Superman amassou aquele cálice para poder conter a radiação da kryptonita. Lex Luthor viu tudo isso e ficou muito irritado. Superman agradeceu Lois
Lois por ter salvo sua vida, e como agradecimento ela pediu uma entrevista exclusiva. Superman aceitou, mas ela não pode falar nada a respeito dessa kryptonita, e depois disso ele arremessou essa kryptonita com tanta força que ela atingiu a velocidade de escape da atmosfera do planeta Terra e foi direto em direção ao espaço. Mas ele nem sabia que enquanto isso, no meio de um deserto, alguns arqueólogos encontraram pedaços de uma rocha verde que era kryptonita também. Enquanto isso, na ilha da prisão Stryker, um guarda está indo levar o jantar para um prisioneiro que é um homem muito rico e consegue dar dinheiro para as autoridades para receber os melhores alimentos. O guarda pergunta para ele como o homem consegue pagar por todas essas coisas depois de estar preso por tantos meses. O homem diz que o segredo é nunca desvalorizar um bom amigo e sempre manter a boca fechada. De repente, aquele homem começou a passar mal. O guarda ficou preocupado, mas o homem disse que está tudo bem e ele pode ir embora. Mas no momento que o guarda saiu, ele ouviu um barulho. Aquele homem desmaiou dentro da cela. O médico da prisão foi visitá-lo e o homem ficou desesperado. Acontece que ele contraiu um tipo de vírus extremamente raro e esse vírus causou uma doença nele que irá acabar com a vida dele em apenas algumas semanas. Essa doença não tem cura, mas o médico diz que talvez exista uma espécie de tratamento alternativo. O homem pergunta que tipo de tratamento seria esse, mas o médico falou que agora ele só pode confiar nele, pois tudo vai ficar bem. O médico tem um certo amigo que pode ajudá-lo, e o homem ficou em choque, pois esse amigo é o mesmo amigo que ele tem. Vemos então que no dia seguinte, Clark Kent estava se divertindo, andando de bicicleta pela cidade. Outros ciclistas tiveram que ultrapassá-lo, e uma mulher idosa falou que Clark é lento demais. Nesse momento, ele viu 2 mísseis indo em direção à prisão. Eles destruíram os muros daquele lugar, e um terceiro míssil apareceu. Alguns prisioneiros já estavam fugindo da prisão, mas Superman foi até lá. Ele conseguiu interceptar o último míssil que explodiu nos céus. 2 prisioneiros tiveram tempo de pegar um barco para escapar da prisão, mas Superman foi até lá e removeu esse barco de dentro da água. Ele devolveu os prisioneiros até a prisão. Depois, viu que vários outros homens estavam fugindo a nado. Superman pegou emprestado a rede de pesca de um pescador e capturou todos esses homens. Depois de colocá-los de volta à prisão, Superman removeu uma gigantesca rocha do solo e cobriu o buraco feito naquele muro, depois foi embora. Mas ele nem percebeu que aquele homem conseguiu fugir da prisão. Ele recebeu a ajuda daquele médico e também a ajuda do amigo deles. O homem nunca imaginou que um dia seria livre de novo, e na cena seguinte vemos que ele estava em uma espécie de laboratório e junto dele estava o próprio Lex Luthor. Ele diz que aquele homem sempre foi muito leal e por causa disso vai lhe dar um prêmio. Essa é a única maneira de salvar a vida dele e o homem precisa aceitar. Depois que tudo acabar, ele vai continuar com a mesma aparência, porém a parte de dentro de seu corpo será feita completamente de metal. E não será qualquer metal. O que ficará em seu corpo será algo conhecido como metalo, uma liga completamente indestrutível. E para complementar, Lex mostra que um núcleo de kryptonita será instalado no corpo dele. O homem ficará completamente super poderoso e poderá até mesmo destruir Superman. Esse homem não tem mais nada a perder. Depois, um médico utiliza anestesia para fazer aquele homem dormir. E eles trouxeram o seu novo corpo feito de metalo. Eles vão fazer uma cirurgia para transferir a mente desse homem para dentro desse corpo. Enquanto isso, na televisão, uma jornalista falava que aquele homem escapou da prisão. Ele se chama John e é um mercenário extremamente perigoso. Clark Kent estava assistindo a essa reportagem quando Lois Lane apareceu. Ela investigou o caso e descobriu que o John contraiu uma doença extremamente rara provocada por um vírus e com certeza ele vai perder a vida, nem vai ficar muito tempo livre. Clark não entende como isso aconteceu, afinal, esse vírus e essa doença existem apenas em uma pequena ilha localizada na América do Sul. Mas Lois Lane fala que isso é normal, pois John frequentava vários lugares ao redor do planeta Terra. Vemos que o próprio John já acordou depois da cirurgia. Ele está se sentindo bem, nunca se sentiu tão bem assim em sua vida, e agora os testes irão começar. Um cientista preparou uma certa
apresenta a máquina e pediu para que John acertasse um golpe contra essa máquina. Com um simples toque de seu punho, ele bateu todos os recordes de força da história da humanidade. E nem estava fazendo força. Quando utiliza um pouco de seu poder, John destrói aquela máquina. Eles agora vão testar se ele consegue aguentar o tiro de um canhão, e realmente consegue. A pele do John também é feita de metalo, ou seja, é completamente indestrutível. Mas o homem percebeu algo terrível. Ele não consegue sentir nada. Parece que ele está controlando seu próprio corpo, mas pelo lado de fora. Lex diz que alguns ajustes serão feitos. Ele não precisa se preocupar, mas agora ele tem um trabalho a fazer. Precisa destruir Superman. Nesse momento, Lex vai sair para almoçar e antes da sobremesa, ele quer receber a notícia de que Superman já foi destruído. Quando ouviu falar em almoço, John percebeu que não está sentindo fome e ele não comeu nada depois da cirurgia. Lex tenta acalmá-lo, dizendo que a única fome que ele deve sentir é a fome de vingança e de poder. Vemos que depois disso, John foi até o centro da cidade numa estação de trens. O homem saltou no meio dos trilhos do trem e assim que o meio de transporte se aproximou, John conseguiu pará-lo com suas próprias mãos. Ele está tão poderoso que consegue levantar um vagão inteiro desse trem e arremessá-lo contra as pessoas que estavam ali perto. Rapidamente, os jornalistas chegaram até o lugar e noticiaram a presença de um homem tão poderoso quanto Superman, e esse homem também é indestrutível. Ele pode até mesmo ser um outro alienígena. Esse ataque começou há poucos minutos atrás, e ao ver essa reportagem pela televisão, Clark Kent sabia que tinha que fazer alguma coisa. John estava destruindo tudo quando Superman apareceu. O super-herói o atacou imediatamente. Foi um golpe tão forte que ele atravessou um prédio e depois Superman continuou atacando. Os dois foram parar em um outro lugar, mas John não foi destruído. Superman pergunta como esse homem ficou tão poderoso e John conta que foi apenas através de uma cirurgia. Ele quer saber se Superman está sentindo inveja dele, mas o super-herói fala que não. John vai voltar para a prisão agora e os dois começaram a lutar, mas parece que John agora tem o mesmo nível de força que o próprio Superman. O super-herói fala que ele não é tão forte assim, mas nesse momento John revela sua arma secreta. No centro de seu corpo está um núcleo de kryptonita e assim que ele abriu esse compartimento, Superman começou a passar mal. John o acertou com um golpe e disse que agora ele é o Homem de Aço de verdade. Superman não tem a menor chance de vencê-lo. Com mais um golpe, ele saiu voando para fora daquele prédio e tentou utilizar um duto de aço para atacar o John, mas não funcionou. A luta continuou. John o arremessou do alto daquele prédio e foi atrás dele para humilhá-lo. O homem quer se vingar pelo que aconteceu no passado entre os dois, e nesse momento um carro apareceu. A jornalista Lois Lane veio salvar Superman, mas ele está fraco demais, não conseguiu entrar no carro e John impediu que a mulher continuasse. Ele diz que tem pensado muito a respeito dela nesses últimos meses que esteve na prisão e se aproximou para dar um beijo nela. Mas depois disso, John ficou em choque. Ele não sentiu nada e a mulher aproveitou para atacá-lo. John mal consegue acreditar que não consegue nem ao menos sentir a sensação de dar um beijo em alguém. Esses cientistas fizeram algo terrível com ele e enquanto o homem estava distraído, Superman entrou no carro e conseguiu atingi-lo com o veículo. Superman pediu desculpas pelo que fez com o carro da Lois, mas ela diz que está tudo bem, o seguro vai pagar por todos os danos. Vemos que John foi direto até o laboratório do Lex Luthor. Ele quer ajustes imediatamente, pois precisa voltar a sentir as sensações que não está mais sentindo. Luthor prometeu que iria ajudá-lo, mas o cientista falou que os ajustes que tem que ser feito é o John quem tem que fazer ele mesmo. Ele vai ter essa falta de sentidos pelo resto de sua vida e precisa se acostumar com isso. Mas John fala que não quer se acostumar com esse tipo de coisa. O cientista tenta argumentar que a operação deu força infinita para o John. Ele não pode ficar doente e é completamente invulnerável a qualquer tipo de ferimento. John também nunca mais irá sentir dor em sua vida, mas o que importa para o John é se ele conseguirá sentir prazer mais uma vez. Mas o cientista falou que eles não pensaram a respeito disso quando fizeram a operação. John exige que o cientista arranje um outro corpo para ele, pois ele precisa voltar a sentir, mas o homem fala
fala que eles não podem trocar o corpo dele, o transplante é permanente. John ficou extremamente irritado com isso, todo o seu corpo é falso e ele começou a remover a pele que estava em seu corpo. Ele é uma fraude, é um homem de metal e tem que aceitar essa nova realidade. Depois disso, vemos que Lois Lane e Clark Kent foram até a prisão entrevistar o médico que deu o diagnóstico do John, mas encontraram apenas um outro médico que contou que aquele doutor recebeu uma grande quantidade de dinheiro e simplesmente não voltou mais para trabalhar. Esse médico então disse que os dois poderiam procurar ali no antigo escritório do outro médico para ver se encontram alguma coisa. Clark diz que eles precisam encontrar a fraqueza do John, mas Lois Lane fala que não é o trabalho deles derrotar esse homem. Quem tem que fazer isso é o próprio Superman. Depois, a mulher encontrou uma caixa utilizada para guardar agulhas que já foram utilizadas, e Superman encontrou algo interessante dentro dessa caixa. Em seguida, Lois Lane encontrou um bilhete de estacionamento das indústrias do Lex Luthor. Enquanto isso, o próprio Lex estava em seu novo iate. Ele convidou uma mulher para conhecer esse barco e queria fazer coisas com ela. Tudo é completamente automático, mas enquanto eles conversavam, John apareceu. A mulher ficou em choque assim que o observou e John perguntou se Lex gostou de sua nova aparência, pois essa é a última coisa que ele vai ver em sua vida. Lex perguntou se existe algum problema e John explicou que não pode mais sentir o gosto das coisas, nem mesmo sentir o cheiro de nada. Irritado, ele arremessou aquela mulher para fora do navio e disse que agora é a vez do Lex. O homem mais inteligente do mundo fala para John que tudo isso é apenas temporário. Ele vai conseguir voltar ao normal, mas John disse que ele é um mentiroso. O doutor já falou que não tem nada para fazer pelo John. Lex diz que talvez não tem nada para fazer agora, mas algum dia eles irão descobrir como consertá-lo. Lex tem cientistas ao redor do mundo inteiro trabalhando nisso. Vai demorar, mas John não precisa se preocupar, pois ele agora é imortal. John fala que está ficando louco e Lex vai tirá-lo daquele lugar agora. Os dois vão até mar aberto. Lex vai levar John até um laboratório fora dos Estados Unidos onde eles podem consertar a pele dele, mas John não pode se esquecer que ainda lhe deve a vida do Superman. John pede para ele ser paciente, afinal paciência é algo que os dois precisaram muito. Mas nesse momento, Superman apareceu. Ele pousou no barco e perguntou para Lex onde estava o John, mas o homem disse que não conhece nenhum John. Superman falou que é apenas uma questão de tempo até que a polícia encontre o John. E nesse momento, o homem apareceu e acertou Superman com um golpe. Em seguida, ele revelou o núcleo de Kryptonita em seu peito mais uma vez e está pronto para destruir Superman. O super-herói tenta se manter afastado e arremessa um bote salva-vidas contra o John, mas não é o suficiente para vencê-lo. Superman então começa a conversar com John e tenta dizer que ele está sendo enganado pelo Lex, mas o homem o atacou com um laser de Kryptonita e Superman caiu no navio desmaiado. John o acertou com um golpe tão poderoso que o fez atravessar os pisos do navio. Lá embaixo, John começou a acertar Superman com muitos golpes. O super-herói não tem como vencer. E antes de ser destruído, Superman fala para John que Lex é inimigo dele. Foi ele quem fez isso com o John. O próprio John fala que foi mesmo. Lex o salvou daquele vírus. Se não fosse ele, John estaria morto agora. Mas Superman pega um pequeno recipiente e diz que ali dentro está o vírus que o infectou. O doutor na prisão colocou esse vírus na comida do John. E foi assim que ele pegou aquela doença rara. Lex planejou tudo. Ele mandou o médico fazer isso. Lex ouviu a conversa e disse que Superman está delirando por causa da Kryptonita, mas John não tem certeza disso. Ele então vai até Lex e o homem mais inteligente do mundo tenta colocar a culpa de tudo isso no Superman. Ele está tentando fazer os dois brigarem. Não dá nem para saber o que tem dentro daquele recipiente. E John teve uma ideia, vai testar. Ele quer que Lex beba aquela substância, mas o homem tenta de tudo para não fazer isso. E aproveitando a distração, Superman utilizou sua visão de calor para incendiar o navio. Ele causou uma grande explosão e tanto o Lex quanto o John foram arremessados no oceano. Lex conseguiu boiar, mas John não teve a mesma sorte. Seu corpo é feito completamente de metal e ele afundou até o fundo do oceano. Mas ainda não acabou para Lex. Um tubarão está prestes a devorá-lo e ele deu sorte, pois Superman apareceu no último instante para salvá-lo. O super-herói o levou direto até sua empresa e Lex disse para ele que não pode ser culpado por nada do que aconteceu.
desapareceu, o vírus foi destruído e John desapareceu. Mesmo que Superman o encontrasse, ele ainda teria que se preocupar com toda aquela kryptonita, mas Superman fala que não é ele quem tem que se preocupar se o John aparecer. Depois que Superman foi embora, vemos que John ainda estava vivo, caminhando pelo fundo do mar. Obrigado por assistir, até o próximo!